Bem, uma boa noite com as bênçãos do Senhor. Continuamos em casa, mas vamos iniciar o segundo tema de promessas para o tempo do fim: pão e água. O tema anterior foi sobre epidemias. Interessante que naquele tema vimos que as promessas vão acompanhadas com as condições para que se cumpra a promessa do Senhor. E a promessa era bem clara. O Senhor dá cobertura para todos os tipos de pestes, pestilências, pragas, etc. Mas é necessário obedecer. Por que é necessário obedecer? Porque o propósito do Senhor de ter vindo a esse mundo, morrer na cruz, não foi para livrar-nos de epidemias, nem da falta de água, nem da falta de pão. Ele veio com um propósito muito bem definido, que é salvar o ser humano do pecado. Agora, para salvá-lo, é necessário que seja implantada uma segunda natureza em nosso ser, porque a gente nasce já por herança, com uma natureza pecaminosa, que tem tendência natural para o pecado. Então, uma vez recebida essa natureza, a pessoa se manifesta através de invejas, ciúmes, cobiça, orgulho, egoísmo, ira, enfim, todos esses maus traços de caráter que alienam a pessoa do céu. Como conceder-lhe a vida eterna? Que esse é o propósito de Deus. Tem que colocar uma segunda natureza, uma natureza espiritual. Mas para isso, a palavra de Deus precisa ser enxertada na mente. E essa é a obra do Espírito Santo. Mas para ser enxertada tem que ser obedecida. Como o ser humano não tem nenhuma disposição de obedecer, nem de conhecer a palavra de Deus, então, como ele está em um mundo de dificuldades, sofrimento, enfim, não é fácil, ou não é difícil, aliás, é muito fácil se encontrar com situações de grande angústia. Que é o que está acontecendo agora com o coronavírus? Como o ser humano precisa de algo sobrenatural para o proteger, o Senhor lhe diz: obedeça. Porque na obediência, o Espírito Santo vai implantando a natureza espiritual. E o ser humano obtém o que ele imagina ser o mais importante: ficar livre da doença e ter saúde. Mas realmente o mais importante é morrer, mas morrer com a certeza que terá ressurreição para a eternidade. Então, por isso que as condições foram colocadas para o cumprimento das promessas. Agora, é importante se lembrar então o que está escrito em Eventos Finais, página 67. Chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Estudai a palavra de Deus. Entesourai na memória suas preciosas promessas, para que quando formos desprovidos de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Então, a mensagem central é entesourar na memória suas preciosas promessas. Por quê? Porque o justo viverá da fé. É o que fala Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Percebem? A condição precede o cumprimento da promessa. Porque diz: depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, sempre a condição precede a promessa. E a questão é que o justo viverá da fé, mas a fé tem que ser construída. É o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Por quê? Na palavra de Deus,
nos apresenta a história de homens que andaram com Deus, como Deus cuidou deles, como eles aprenderam a confiar em Deus. Nas circunstâncias muito provantes às vezes. Mas como Deus não faz acepção de pessoas, os mesmos cuidados que Deus teve com eles, tem para conosco. Não há diferença. Então, isso aqui é importante, porque em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, depois de ter falado no capítulo 11 de Hebreus a história dos homens de fé, tá? Diz agora: portanto, nós também, assim como eles, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a carreira da fé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, e observe, desprezando a afronta, se assentou à destra do trono de Deus. Então, nós precisamos lembrar-nos da história desses homens de fé. E agora, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Por que é importante isso? Porque no Apocalipse, capítulo 3, versículo 21 e 22, há uma grande promessa, que eu acredito que é uma das maiores que tem na Bíblia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, qual foi a caminhada do Senhor Jesus Cristo? Para finalmente sentar junto ao trono do Pai. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Mas olhando para Jesus, nós, o autor e consumador da fé. E assim chegaremos ao lugar que nos está destinado. Agora, tudo isto tem que ser sempre colocado dentro de um contexto dos últimos dias da história do planeta Terra. Em Mateus 24, versículos 6 a 8, o Senhor, depois de que lhe fizeram a pergunta aos discípulos, que lhe mostraram o templo, e o Senhor lhe diz, não ficará pedra sobre pedra. Aí eles lhe perguntaram, quais serão os sinais da tua vinda, sabe? Do fim do mundo. E o Senhor lhes responde a essas perguntas, e na resposta diz, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, quando nós lemos aqui que haveriam guerras, sabe? Mas ainda não seria o fim. Sabe? Não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mas também menciona que haverá fomes, que se falta de alimentos, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Que dores? As dores de parto. O apóstolo Paulo apresenta a questão também, e as dores de parto começam de forma leve, vão aumentando em intensidade e frequência até o nascimento da criança. Neste caso, todos estes problemas que aqui anuncia de guerra, rumores de guerra, fomes, pestes e terremotos, vão ir aumentando em intensidade e frequência até a vinda do Senhor Jesus Cristo, o que tem acontecido nestes últimos 2 séculos. Por isso que temos o que fala o profeta Joel, que o profeta Joel, ele diz claramente que não haverá alimento e não haverá água nesses dias. Por que não haverá alimento e água? Tudo, sabe, as bênçãos são de Deus. O alimento é porque Deus abençoa a terra. A água porque Deus abençoa a terra. E por que não haverá alimento e água? Porque Deus quer salvar o ser humano.
E o ser humano, por causa do pecado, está sofrendo. Nós vemos a corrupção do mundo, a degeneração, tanto moral, social, econômica, o meio ambiente, tudo se degradando e provocando cada vez problemas mais sérios que afligem a humanidade. Então tem um limite para tudo isso. E como tem esse limite, e dificilmente as pessoas procuram o conhecimento de Deus, então Deus retira as bênçãos para que o ser humano se volte para Ele. Necessidade e o tempo de oportunidade que Deus está dando para salvar a muitos ainda. Por isso, Joel capítulo 1, versículos 3 a 4, nos apresenta o futuro. E versículos 9 a 20 diz: Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Tá? Vamos falando de filho, de pai para filho. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Quer dizer, não sobrou nada. Impressionante. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, à noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor, ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação de Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, e a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? E observem, as sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal! As manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abraçou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Não tem mais alimento e não tem água. Vejam, são promessas que foram escritas há muitos anos. Joel escreveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Mas elas se vão cumprir. Como sabemos? Porque todas as profecias do passado que já tiveram cumprimento foram exatas no seu cumprimento. Principalmente, nós podemos ver todas que estão em torno da primeira vinda do Senhor Jesus. Profetas que falaram com séculos de antecedência, que o Senhor nasceria em Belém, e assim nasceu, que nasceria de uma virgem, que o batismo dele, ou quando for ungido, seria num tempo determinado, e assim aconteceu. 3 anos e meio depois, ele seria tirado de entre os viventes, quando foi crucificado. Fala que ele entraria montado numa jumenta, em Jerusalém. E também diz que, quando na cruz, ele beberia vinagre, que suas vestes seriam sorteadas, e a túnica também. Enfim, tudo isso aconteceu
como foi dito pelos profetas. E isso que nos dá confiança do que ainda está para acontecer a respeito da segunda vinda de Cristo, também se cumprirá conforme está na palavra de Deus. Então não temos por que temer. Agora, claro que tem uma situação de extrema gravidade. Imaginem as grandes cidades sem pão, sem água. Por isso que tem uma promessa. Em Isaías 33, versículos 16 a 17, está a promessa. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas será o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Isto está relacionado à segunda vinda de Cristo. Por que o pão e a água serão certos? O pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Porque o profeta Joel já tinha dito que as águas, os rios secarão e as sementes vão torrar, não vão germinar debaixo dos seus torrões. Não haverá alimento nem água. E aqui o Senhor promete que teria. Só que diz, este. E quem é este? Que habitará nas alturas e lhe será dado pão e água. Aí está a condição para o cumprimento da promessa. Porque todas as promessas são dadas sob a condição de obediência a toda a palavra de Deus. E onde está a condição? No mesmo capítulo 33, um versículo antes, versículo 15. E aqui a condição para o cumprimento da promessa é dividida em 6 pontos importantes. O primeiro ponto diz assim, o que anda em justiça. Primeiro ponto. O segundo, o que fala o que é reto. Terceiro, o que fala a verdade. O que rejeita o ganho de opressão, que não se aproveita a necessidade alheia para ter vantagens ou lucro em qualquer circunstância. E quarto, seria o que sacode das suas mãos todo o presente, que não se deixa subornar e finalmente ele transgride os mandamentos de Deus para ter algum benefício. E o quinto e sexto pontos são muito interessantes. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, tapa os ouvidos, e fecha os olhos para não ver o mal. São 2 pontos que nós vamos analisar. Agora, o que significa que o primeiro ponto, que anda em justiça? O que é a justiça? O livro de Isaías, capítulo 11, verso 5, explica. E este texto está de acordo com a estrutura poética dos hebreus, que eles faziam uma afirmação, expressando um pensamento, e em seguida uma segunda afirmação, apresentando o mesmo pensamento, só que com outras palavras, para entender o pensamento do autor, do escritor bíblico. Então, na primeira afirmação diz, e a justiça será o cinto dos seus lombos. E na segunda afirmação, e a verdade o cinto dos seus rins. Ele está falando a mesma coisa, mas aí explica o que é a justiça, é a verdade. Então, na primeira diz, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Então, está dizendo, a justiça é a verdade. Então, quando diz, a primeira condição para receber o pão e a água é o que anda de acordo com a verdade. É o que pratica, o que obedece à palavra de Deus. Por que é necessária essa condição para receber o pão e a água? Porque o propósito de Deus é salvar a pessoa do pecado. E para salvá-lo, a palavra de Deus tem que ser implantada na mente, que é a obra do Espírito Santo. Mas para implantá-la, a pessoa tem que obedecer. Agora, como normalmente a pessoa não tem disposição de obedecer, nem tomar conhecimento da palavra de Deus, Deus o leva a uma condição que ele, afinal, em desespero até, ele se rende diante da palavra de Deus. Porque o ser humano não entende que pecado é uma doença mental. E como é doença mental, ele não consegue enxergar de que Deus quer curá-lo. E como curá-lo se a pessoa foge da verdade e não tem nenhuma disposição para ouvi-la?
Bom, aí eu encontro nas dificuldades. E na obediência o Senhor cumpre o propósito de salvá-la. Quando o homem entende e seja salvo, vai agradecer a Deus pela eternidade. Deus é bom, sabe? E o ser humano que é o problemático, mas Deus o ama. Por isso que está escrito em Miqueias capítulo 6, verso 8, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que pratiques a verdade, e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Isso que Deus requer do ser humano, para abençoá-lo. Agora, é importante que essa questão da obediência, porque para obedecer você tem que submeter a vontade humana à vontade de Deus. E esse é o maior problema. Agora, para submeter a vontade humana à vontade de Deus, eu preciso confiar em Deus, preciso ter fé. E para ter fé, preciso conhecer o amor de Deus. Quando o ser humano discerne o sacrifício de Cristo na cruz, ele consegue enxergar, ou começar a enxergar que Deus o ama. Isso que faz desabrochar a fé. Isso que permite render a vontade humana à vontade de Deus. E então recebe um poder sobrenatural para obedecer. E na obediência o Espírito Santo está implantando a palavra na mente e curando da doença do pecado. Por isso, em Caminho para Cristo, página 61, diz: não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus, e que obtemos pela fé, mas a obediência é fruto da fé. Bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Aí é que está a verdadeira prova. Se habitamos em Cristo, se o amor de Deus habita em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações estão em harmonia com a vontade de Deus, tal como se expressa nos preceitos de sua santa lei. E aqui ele cita 1 João capítulo 3, verso 7. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça, quer dizer, quem pratica a verdade, é justo, assim como ele é justo. A justiça está definida no padrão da santa lei de Deus, expressa nos 10 preceitos dados no Sinai. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é uma transcrição do caráter de Deus. Quando a pessoa obedece aos mandamentos de Deus, o caráter de Deus é comunicado. E é assim que o Senhor nos cura do pecado. Agora, o que significa tapar os ouvidos e fechar os olhos? Quem explica muito bem é o Senhor Jesus. Mas vamos começar com um texto que está em Provérbios, capítulo 4, verso 23. E diz o Senhor: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tá? Agora, havia uma discussão entre os fariseus e os discípulos do Senhor Jesus, porque eles não lavavam as mãos quando comiam. E os fariseus estavam escandalizados, porque eles estavam preocupados de contaminar-se. Eles entendiam que, para manter-se puros, eles tinham que tomar muito cuidado com o que manuseavam, com o que tocavam, e aí tinham que lavar as mãos, e etc. E em Mateus capítulo 15, versículo 2, depois nos versículos 10 a 11 e 17 a 20, começa assim. Os fariseus falando ao Senhor Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Aí o Senhor Jesus aproveitou a circunstância para explicar-lhes o que era mais importante. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E aí eles não entenderam. O que sai da boca são palavras, mas os discípulos não conseguiram entender. Aí se aproxima Pedro e lhe pergunta. E o Senhor Jesus lhe diz assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora?
Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, para sair da boca, ou sair em forma de pensamento, sentimento, emoção, palavras ou ações, no caso, maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias, é porque primeiro entraram. O que entra, em algum momento sai. Por isso que o Senhor diz, sobretudo, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Interessante. Agora, Lucas, no capítulo 6, verso 45, ele faz uma comparação entre uma árvore boa e uma árvore má. A árvore boa tem que produzir bons frutos e a árvore má, maus frutos. Então, nesse tipo de comparação, ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Do que está cheio a mente, o que a pessoa vai falar. Se encheu sua cabeça de sapatos, sabe? Seu tema predileto são sapatos, ele vai falar de sapatos, vai pensar em sapatos, vai estar preocupado com as ofertas, os modelos, as liquidações, etc. Tudo em torno do sapato, porque disso encheu sua cabeça. Se a pessoa tivesse enchido sua mente com a palavra de Deus, falaria da palavra de Deus. Então, aí que o Senhor diz, tome cuidado com o que você vê e o que você ouve. Agora, como falamos no tema passado, para muitos, e acho que para todos, é muito difícil entender a Bíblia, porque primeiro foi escrita de acordo com o pensamento judaico. E nós, devido ao sistema educacional, nossa mente foi impregnada com o pensamento grego. São diferentes. O pensamento grego é da lógica. A pessoa tem que entender, mas o entender não significa o praticar. Enquanto que no pensamento judaico, o pensamento da fé. Para ele, o entender significa praticar. Ele foi educado dessa maneira. Então, quando a gente lê a Bíblia, lê, mas não entende. E ainda mais que a Bíblia é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É um quebra-cabeças. Para poder reunir os textos, precisa do auxílio do Espírito Santo, sabe? Agora, isso é fundamental de entender. Por quê? Porque nós estamos rodeados num mundo em que a atração de muitas coisas é constante e nunca teríamos tempo para examinar a Bíblia assim com muito cuidado, para ir encontrando os textos, apesar do auxílio do Espírito Santo. Então, o que fez o Senhor para nos ajudar? Falamos no tema passado, levantou a Ellen White, através de uma série de visões, tá? Ela teve uma compreensão dos textos bíblicos que Deus lhe deu nesse momento e os comunicou aos outros, para unificar pensamentos e para poder nos instruir na ciência da salvação. Porque se nós não compreendermos a Bíblia, não podemos obedecer. E sem obedecer, não somos transformados. E sem transformação, não podemos ir para o céu. Podemos ser bons religiosos aqui na Terra, mas ainda com egoísmo, com orgulho, com mau caráter. E assim estamos alienados do céu, mesmo religiosos. Por isso que no livro Minha Consagração Hoje, página 79, a respeito deste assunto de fechar os olhos e tapar os ouvidos, diz: Satanás está empregando todos os meios para tornar populares o crime e o vício aviltante. Não podemos andar pelas ruas de nossas cidades sem encontrar notícias inflamantes de crimes, apresentados em algum romance ou a serem representados em algum teatro. Vejam por quê. A mente é educada de maneira a familiarizar-se com o pecado. Então, depois de um tempo, você já não acha nada de ruim nisso aí,
se va familiarizando a tal ponto que passa a aceitar esse tipo de atitudes, comportamentos. Por isso diz, a conduta seguida pelos que são baixos e vis, exposta perante o povo nos jornais do dia, hoje são os telejornais. E tudo que pode provocar a paixão é trazido perante eles em histórias excitantes. Ouvem e leem tanto acerca de crimes aviltantes que a consciência que já fora delicada e que teria recuado com horror de tais cenas se torna endurecida. Esse é o propósito do diabo. E ocupam-se com tais coisas com ávido interesse. A mente gira em torno disso. Ellen White também escreveu em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 18. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana a dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. De que maneira nos vai impregnando seus pensamentos? Na medida que nós nos expomos à maldade. Sabe? Através dos olhos, através dos ouvidos, podemos ir assimilando a maldade do mundo e vamos nos tornar maus. Observando a violência, vamos ser violentos. O que nós plantarmos, isso vai germinar, crescer e dar fruto. No mesmo livro, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 113, esta é uma única, não sei se única, pouquíssimas profecias da senhora White. Porque Ellen White foi chamada para ser mensageira do Senhor, comunicar as visões que permitiam compreender a Bíblia. Porque a Bíblia é um instrumento para transformar o caráter. Mas neste texto, ela profetiza o que iria acontecer e diz assim, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 113. Contemplarão imagens e ouvirão sons, e estarão sujeitos a influências desmoralizantes que, a menos que delas se guardem inteiramente, imperceptível, mas seguramente les corromperão o coração e deformarão o caráter. Quando ela falou isso, foi no ano 1890, em junho de 1890. 5 anos depois, em 28 de dezembro de 1895, surge o cinema. Os irmãos Louis e Auguste Lumière, em Paris, França, primeira apresentação pública, duração 15 minutos. E o que ela tinha dito que iria acontecer? Contemplarão imagens e ouvirão sons. 5 anos depois surge o cinema. E em 1922, em 14 de novembro, foi a primeira operação comercial da BBC de Londres com um programa de radiodifusão. E ela tinha dito, ouvirão sons. E a televisão surge na Grã-Bretanha, primeira demonstração pública em 1925 e primeiro programa experimental transmitido pela BBC de Londres em 1929. E o que ela tinha dito? Contemplarão imagens e ouvirão sons, e estarão sujeitos a influências desmoralizantes que, a menos que delas se guardem inteiramente, imperceptível, mas seguramente lhes corromperão o coração e deformarão o caráter. Percebem? Agora, por que é tão importante tudo isto? Porque tudo que nós vemos grava no cérebro. O ser humano não tem capacidade, sabe, de impedir que a semeadura que está sendo feita produza algum fruto. Até um certo ponto, o ser humano pode dizer, não, isso está errado, isso está certo, isso é bom, isso é mal. Só que foi plantando joio e trigo. Ele pode dizer isso, mas ele foi plantando e isso vai germinar e vai crescer. À medida que vão passando os anos, que se vai perdendo energia cerebral, depois a pessoa perde o controle dessas informações e começa a gerar pensamentos e sentimentos, emoções, palavras e ações, fora da vontade dele. Porque isso está no cérebro.
Por isso que o Senhor diz, sobretudo, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso. E o que ele escreveu em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 418. Pela contemplação somos transformados. Contemple a maldade e você vai ser mau. Contemple a violência e vai ser violento. Contemple a sensualidade e você vai ser sensual. Não tem como. Plantou milho na terra, vai crescer milho. Plantou feijão, vai crescer feijão. O que nós plantamos, acontece. Agora, o importante é que nós podemos ter confiança no cumprimento da promessa, uma vez cumpridas as condições estabelecidas por Deus. Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 19, sabe? É um pensamento assim de muita alegria, porque mesmo sabendo que tudo que Joel falou, que não haveria alimento, não haveria água, Abacuque diz o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quer dizer, ele não se perturba pelos acontecimentos, porque ele sabia que Deus cumpre as promessas, e ele conhecia as condições para o cumprimento das promessas. Então não tinha de que se preocupar. No momento necessário, receberia o pão e a água que Deus prometeu. É importante compreender isso, como Deus cuida do ser humano, sabe? Ele quer cuidar do mundo inteiro, mas o mundo inteiro tem que se colocar sob os cuidados de Deus. E aí tem que obedecer a palavra de Deus. Porque Deus não veio para resolver problemas desse mundo. Problemas de emprego, problemas de vírus, problemas de água, problemas de pão. Não veio a isso. Veio salvar o ser humano do pecado. Mas quando a pessoa se deixa ser cuidado por Deus, observem o que Ellen White escreveu no livro Maranata, O Senhor Vem, página 274, que é uma meditação do ano 77. Extraordinária essa meditação. Como Deus cuidará de seu povo nos últimos dias, quando o mundo estiver caindo em pedaços. Diz: durante a noite, passou diante de mim uma cena muito impressiva. Parecia haver grande confusão e o conflito de exércitos. Um mensageiro do Senhor estava em pé à minha frente e disse: chame sua família, eu a guiarei. Siga-me. Ele conduziu-me por uma escura passagem através de uma floresta e depois através das reentrâncias das montanhas e disse: aqui você está segura. Havia outros que foram conduzidos a esse abrigo. Disse o mensageiro celestial: o tempo de angústia sobreveio como um ladrão à noite, conforme o Senhor vos advertiu que sucederia. Sabe, eu fico pensando, esse coronavírus agora surgiu de maneira repentina. E os eventos que se seguem até a vinda do Senhor vão surgir de maneira repentina também. E a vinda do Senhor Jesus Cristo será de maneira repentina. Por isso nós precisamos agora nos preparar. Em Primeiros Escritos, página 282, diz o seguinte: vi os santos deixarem as cidades e vilas, reuniram-se em grupos e viveram nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. E não é algo que seja proposital de Deus que um tenha alívio e outro sofra. De maneira nenhuma. Deus é amor e como amor é com todo o ser humano. Só que eu preciso me colocar numa condição que permita ser amado, ser cuidado,
ser protegido. E isso é entendendo que o pecado foi recebido desde antes do nascimento. Já no ventre da mãe, diz o profeta Isaías, que o ser humano é um transgressor, um desobediente, desde antes do nascimento. Então, já se nasce com essas tendências. E isso implica que tem que morrer, porque não pode ter vida eterna na desobediência e gerar pessoas desobedientes. Porque isso traz só sofrimento para o ser humano. Então Deus veio para curá-lo. Só que precisamos aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Aceitar a palavra dele. Se submeter a ela, porque é o único remédio para o pecado. Não existe outro. O ser humano nasce condenado à morte. O Senhor lhe oferece vida em Jesus Cristo. Se ele aceitar, será curado aqui na terra e finalmente conduzido para a eternidade, para morar no céu. É isso que o Senhor quer conceder. Mas a pessoa tem a liberdade de escolher a morte. E isso que Deus não quer, mas pode ser a escolha de muitos. Tome sua decisão do lado do Senhor. Lembre-se, a decisão é sua, mas o poder é de Deus. Que o Senhor o abençoe. Eu animaria, entre nesse canal Sinais da Eternidade, onde vocês vão ver todos os vídeos deste seminário do Apocalipse. Porque o dia do Senhor está próximo. Não espere. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque o Senhor quer ter a alegria de você estar também no céu e você levar sua família para o céu. A decisão é sua. O poder é de Deus. Que o Senhor abençoe. Anjos descendo.